Consumo seguro de alimentos. Para os riscos serem minimizados, essa prática deve acontecer durante toda a cadeia produtiva, garantindo a qualidade dos produtos, do produto final e reduzindo a ocorrência de doenças transmitidas pelos alimentos. Verdade, um alimento pode ser considerado seguro quando produzido, manipulado, armazenado, embalado e transportado seguindo as boas práticas de fabricação, garantindo assim o controle de perigos, padrões de qualidade do alimento. Mas como é que a gente sabe disso quando o alimento está na mesa ou está na geladeira? Quem vai falar com a gente ao vivo a respeito desse tema é a nutricionista Camila Campos. Camila, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer receber você nesse comecinho de semana. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, tá ótimo. Pois é, a dúvida é essa, né? Como é que a gente tem certeza de que o alimento que a gente comprou e está na nossa geladeira e vai para a nossa mesa é realmente seguro? Exatamente. Então, primeiro tem algumas dúvidas aí, né? Em relação à segurança dos alimentos e à segurança alimentar, que eu acho legal esclarecer. Então, a segurança dos alimentos, ela está ligada à qualidade dos produtos que chegam até a mesa do consumidor, evitando problemas à sua saúde, né? Então, isso envolve a manipulação correta, o transporte seguro, a produção, a preparação adequada, a temperatura, enfim, até a proteção contra pragas, insetos e roedores, né? Agora, a segurança alimentar envolve a implantação de políticas públicas, né, que tem o intuito de garantir a todas as pessoas o acesso aos alimentos em quantidade e qualidade adequada, né, apropriadas para a vida dele, né, para a saúde da população. Então, eu já começo por aí. Agora, em relação à procedência, né, como que a gente garante, como que a gente sabe a procedência dos alimentos, né? As carnes, por exemplo, elas são regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E elas têm elas geram um selo, né, que é o CIF. Vocês já ouviram falar, né? Acredito eu, acho que todo mundo já viu, né, estampado esse selo nas carnes, principalmente, né? Os alimentos de origem animal. E esse selo é importante porque garante a certificação sanitária e tecnológica dele. Então, é importante o consumidor estar sempre atento a esse selo, se for consumir produtos de origem animal. Outra coisa importante também é a gente estar atento aos rótulos. De onde, o que aquele alimento tem, que ingredientes tem que são importantes para mim, que eu considero importantes para mim. Então, é bom ficar atento aos rótulos. Alimentos orgânicos também é bom ficar atento. Eles não estão ativos aí de contaminantes, né? Eles não estão fora de contaminação. Então, é importante também estar de olho neles e perguntar a origem, né? De onde vem esse alimento? Qual é o produtor? Ficar sempre atento a essas informações. Uhum. E, doutora, qual que é o conceito, né, de segurança de consumo de alimentos, assim? Então, é falar em garantia, é assegurar que os alimentos comercializados, em todas as suas etapas de produção, assegura que ele não gera nenhum risco de contaminação. Então, esse é basicamente o conceito, né? Assegurar, é segurança mesmo. Então, o alimento é bom, né? É seguro e não tem nenhum risco de contaminação à saúde do consumidor. Bom, a senhora falou a respeito das carnes, né, principalmente, ou primeiro, né, falou a respeito das carnes, mas a carne a gente tem o selo do CIF, a gente tem até como verificar hoje, tem como verificar a origem, tem como verificar não só a procedência, mas toda a história do produto, né, onde é que o boi nasceu, como é que ele foi criado. A gente chama de rastreabilidade, né? Hoje tem como fazer tudo isso quando a gente pensa em produtos da pecuária. De origem animal. Agora, quando a gente pensa nos produtos vegetais, como é que a gente pode ter essa certeza ou como é que a gente pode verificar a procedência desses produtos? Então, é você conhecer o produtor, né? Hoje é importante esse contato, né? Esse contato intimista, eu digo, né? Com o pequeno produtor. Inclusive, a gente fazendo esse trabalho,
né, indo até o local, porque hoje tem um cinturão enorme aqui na nossa região, né, em São Paulo. Tem um cinturão enorme, então em qualquer região, inclusive, tem um pequeno produtor que fornece, né, os hortifrutis em geral. Importante que você conheça e converse com ele, né? Então tem essa relação intimista que eu estou falando, de onde, como é que você produz, né? Como são as etapas? O que você coloca no solo, né? Você tem um controle da água? É importante isso, né? Porque tem contaminantes do solo, da água, então que tipo de substratos você usa, né? De recursos naturais você usa. Então é importante você estar tendo esse tete-a-tete, né? Que eu falo com os pequenos produtores. E ficar atento, porque, inclusive, tendo esse contato, você estimula ainda mais, né, o consumo, você estreita os laços com esse pequeno produtor, enfim, você compartilha, né, com os outros, além de saúde, informações adequadas, certas, né, do que você está comendo. Uhum. Indo por esse caminho, então, acho que fica até essa pergunta até um pouco óbvia, né? Mas a importância, né? O objetivo do consumo do alimento, né? Da segurança do consumo do alimento, né? O objetivo proposto, né? Exatamente. Disso tudo. Todo esse objetivo é garantir que se o alimento passa por todos esses processos, se aonde você compra preza por qualidade, né, desde a manipulação, da produção até o consumo, então se o lugar que você compra, se o produtor tem essa conscientização e esse cuidado com a qualidade, então a gente pode entender que o alimento é seguro, né? É saudável, né? Ou seja, não tem a presença de contaminantes químicos, físicos e nem biológicos, e não causam danos nem à saúde, nem à integridade de quem vai consumir. Certo. Então, é garantido, é seguro. E aí tem um ponto importante, eu acho que assim, é uma questão realmente de conhecimento, de relacionamento, de segurança, porque visualmente, por exemplo, não tem como eu olhar uma beterraba e saber se ela é segura ou não, né? Quer dizer, visualmente difícil. Não dá. Então, por isso que também é importante você visitar e conhecer os produtores, né? Falando de hortifrutis, que é que nem você falou, é difícil mesmo, né, analisar. Tem muitas pessoas que, inclusive, confundem verduras. Eu não sei o que é rúcula, eu não sei o que é agrião. Né? Então, ir até o local e você conhecer, né, o produto, conversando com quem produz, ele vai te mostrar. Porque nós somos muito visuais, não somos? E a gente come com os olhos. Né? Só que aquele alimento que a gente está consumindo, se a gente não souber a procedência dele, eu vou estar colocando, ele pode estar bonito por fora, né? Cheio de agrotóxicos aí, cheio de contaminantes químicos, né? Que eu até vou falar um pouquinho aí para vocês rapidamente, que é uma contaminação química, né? Mas na hora que a gente ingere, causa danos terríveis à nossa saúde. E vocês sabem que todo ano tem milhares de pessoas que sofrem por intoxicação alimentar, milhares. E uma parte dessas pessoas vão a óbito. Então, isso é muito triste, né? Então, e é sério, não é brincadeira, né? Lidar com alimentos não é brincadeira, né? Então, por isso que a gente tem que conhecer o que a gente está comendo, o que a gente quer para a nossa vida, né? Como todos os outros detalhes, vamos dizer assim. É verdade. Camila, então acho que agora é hora de falar sobre isso, né? Quais são as formas, né, de contaminação dos alimentos, né? Porque tá com uma cara boa, tá bom hoje, daqui a alguns minutos não tá bom. Bonito. Tem um aspecto legal, mas às vezes o cheiro, o gosto, o que ou causa às vezes nada isso, disso, né? né? Às vezes é só o que tem dentro mesmo, Exatamente. Né? Às vezes conte, Camila. Às vezes tá bonito e gostoso e não é bom. Exatamente. Você sabe que, por exemplo, até a carne, né? Carnes em geral podem estar lindas, bonitas aí por fora, mas daí que você vai comer, quando você produz, que você, né, no aquecimento, que você já vai começando a estranhar o odor, enfim. Mas falando de uma forma geral, né, de uma forma bem simples mesmo, para as pessoas entenderem, existem 3 formas de contaminação. A biológica, a química e a física.
A biológica, ela acontece devido a substâncias produzidas por organismos vivos. Por exemplo, nós, seres humanos, roedores, principalmente, animais e micro-organismos, né? Isso envolve contaminação bacteriana, viral e parasitária. Pode ocorrer essas contaminações através do sangue, da saliva ou das fezes, sabia? Então, por isso o cuidado aí é muito importante. A química, ela acontece ocorre em alimentos contaminados por substâncias ou reagentes químicos, como, por exemplo, os agrotóxicos. É um tipo de contaminação química. E a contaminação física é alimentos que tenham sido contaminados por algum objeto ao longo do seu processo produtivo aí. Por exemplo, pedras que a gente encontra em grãos, né? É um tipo de contaminação física, é um objeto. Cabelo, lascas de esmalte, que mais? Excesso. Na contaminação química, é importante dizer, voltando um pouquinho, inclusive em residências, né, quando a gente vai desinfetar os hortifrutos, por exemplo, usa muita água sanitária própria para alimentos. Né? Eu coloco uma quantidade errada, mais de uma colher de sopa, por exemplo, sabe? É um tipo de contaminação química. Isso falando em cadeia pequena, né? Em residências, por exemplo. E achei importante dizer isso. E na contaminação física é isso, é algum objeto presente no alimento. Certo. Então, em todas essas cadeias, né, tem uma forma de contaminação e que a gente tem que ficar atento. Certo. Né? Tem que tomar cuidado. Tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente falar também, que é assim, a gente está falando muito da procedência, dos produtores, etc, Sim. etc, mas a gente tem uma responsabilidade grande em casa também, porque de repente vem um produto com qualidade e a gente consegue contaminar o produto na nossa casa, né? Que Que é no manipular final ali. É isso mesmo. Até algum dos pontos que você citou é um desses, né? O exagero na hora de limpar ali com a cândida, né? Com alguns produtos, o esmalte, algumas coisinhas. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar em casa, assim, de maneira bem prática, Camila? Bem prática. Em casa, por exemplo, bancada da cozinha. Né? Vamos supor lá, o pessoal tomou café da manhã, a família tomou café da manhã e ficou o resto de alimento. E daí você vai começar a produzir para o almoço, a bancada está suja. Daí você atraiu insetos, né? Mosca, formiga, aquele mosquitinho chato, sabe? Que pousa em qualquer canto, que agora no calor enche, né? As nossas cozinhas irrita. Então é interessante limpar essa bancada, limpar essa cozinha onde você vai preparar os alimentos. Outra coisa legal também, cuidado com as tábuas e os utensílios que você vai usar. Vamos supor, você pegou a cenoura que estava suja, está picando lá em cima da pia, da tábua, né? E daí você picou a cenoura, né? Ela está suja, você colocou em cima da tábua. E daí você precisa cortar, né? Você vai descascar, lavou, descascou e vai picar. E daí você pica essa cenoura em cima da tábua. Não, só vou passar uma aguinha aqui, sabe? Uma aguinha na tábua. Só que não resolve. Tá lá a sujeira. Tá lá as bactérias, a gente não enxerga a olho nu, né? Os micro-organismos estão lá, né? Podem estar lá. Daí você vai picar lá em cima da tábua, tá suja. Enfim, se você não tem um preparo correto, né? Vamos supor que você cozinha pouco essa cenoura, neste caso, que está contaminada e você não sabe. E daí você cozinha pouco ou consome ela crua, você pode ingerir micro-organismos, né? E que se você não tiver com uma saúde forte, uma imunidade boa, você pode sofrer alguma consequência disso. Seja uma simples diarreia ou seja uma intoxicação alimentar. E aí tem a tal da contaminação cruzada também, não tem? Por exemplo, Exatamente. você corta a carne na tábua, aí eu aprendi isso recentemente. Você corta a carne na tábua e você faz pequenos cortes na tábua que você usa para cortar carne, por exemplo, você tem ranhuras ali por conta da faca. Sim. E aí, a hora que tu bota a carne ali, aquilo fica. Então, se você tem que lavar... Bactérias ficam. E aí tem até uma dica, né, de usar tábuas diferentes também, não é isso? É interessante. Mesmo em
casa. Em restaurante a gente já preza por isso, né? Em restaurante é um risco, né? Sempre, eu acho. Açougues, né? Restaurantes. Então a gente tem importante o treinamento dos manipuladores em relação a esses processos técnicos, né? Enfim, isso sem dúvidas. Agora, em casa, por exemplo, uma coisa que fazem bastante, sabia? É pegar a carne cozida, o produto que está cozido, e usar na mesma tábua que você usou para cortar, por exemplo, a carne que estava crua, né? Tirar as peles, ou fazer o corte, enfim. Então, isso são dicas simples, né? Mas que às vezes na correria a gente não se importa, né? Mas é aquilo que eu falei, se você está bem de saúde, isso pode ser uma simples diarreia, sabe? É um enjoo. Mas se você não está bem, né? Está com uma imunidade baixa, isso pode te levar ao hospital. Meu né? Deus. Então, tem que tomar cuidado. O hortifruti, como eu falei também, a desinfecção correta, né? Para as donas de casa, por exemplo, a gente que está em casa no dia a dia, o correto é 1 colher de sopa de água sanitária própria para desinfecção de alimentos para 1 litro de água, por exemplo. Ou tem o hipoclorito, né? Que já vem pronto, e daí você segue as recomendações do rótulo. Mas acho que essas são as dicas básicas, né? Chegou da rua com alimento e vai armazenar na tua geladeira, é importante fazer uma desinfecção. Que seja uma simples lavagem com água e sabão, sabe? Uma escovinha, para raspar toda a terra, tirar toda a terra. Eu acho isso interessante. Antes de você armazenar na sua geladeira. Uma pergunta. A questão agora, uma perguntinha falando nisso, né? As folhas, morango, essas frutinhas, é ideal lavar para guardar ou não? Porque aí a durabilidade, o tempo de consumo assim, de vida dele diminui ou não? Então, se você tem o hábito, se a pessoa tem o hábito de comprar produtos orgânicos, se você fizer uma boa lavagem, desinfecção, eles duram mais do que um produto de prateleira no mercado, tá? Pelas formas de produção dele. Independente disso, é interessante sim lavar as folhas, secar bem, lavar de forma correta, né? Como eu falei anteriormente, secar bem, porque o ato de secar é o que vai aumentar a durabilidade na sua geladeira. E qual foi a outra pergunta? Esqueci. Não, da Você falou folha. das folhas. Se dura mais. Morango, se vai durar mais. Se muda a durabilidade quando você lava ou quando você não lava, na verdade. Então, é interessante, assim, de você consumir rápido, não demorar para consumir, porque cada o produto ovo? tem uma durabilidade. Morango, por exemplo... Não, pode concluir. Termina o morango, termina o morango. Por exemplo, ele é mais sensível, é uma fruta sensível. Então, sim, faz a desinfecção dele rapidamente. Eu até falo, não deixa o tempo que você deixa a folha. Deixa um pouquinho menos, né? Uns 15 minutos, sabe? No máximo, porque ele é mais sensível. Faz a seleção, né? Faz uma seleção antes dos hortifrutis, depois você lava em água corrente e aí utiliza o produto e seca bem. Deixa secando na peneira com papel absorvente, sabe? Tipo papel toalha, deixa secar bem. E armazena em pote fechado, com tampa. Né? Saquinhos normalmente causam mais umidade, né? Porque eles ficam mais sensíveis, né? De respingo, de água, de outro produto que está na geladeira, enfim. Então é importante potes, seja de vidro ou seja potes que não permitam a umidade, né? Externa, inclusive, sabe? Então pode sim lavar antes e guardar, mas não demora para consumir. Né? Porque são produtos sensíveis de qualquer forma. É verdade. Um alface estraga mais rápido que um repolho, por exemplo, sabe? Sim. E então, as folhas estragam mais rápido. E tem que lavar o ovo também? É a grande pergunta, né? Eu confesso, eu lavo. Porque o ovo pode estar com a casca contaminada. Quando você bate a casca ali... Vai infectar tudo? Vai junto ali, né? Na hora que você bota ele na frigideira ali, vai tudo junto. Eu vou usar esse ovo, né, no preparo, num cozimento, numa cocção. Então, os ciscos bacterianos já diminuem, né, até mata. Então, assim, eu só passo em água corrente. Camila, só passo em água corrente e uso para o preparo, né, cozinho bem ele. E tem alimentos então eu já tenho esse cuidado. E tem alimentos mais sensíveis do que outros, por exemplo, tem uma, não sei se é mito ou se é verdade, mas dizem que o frango, por exemplo...
é mais sensível, né? A contaminação dele acontece de maneira mais fácil, inclusive. É verdade isso? Posso falar, acho que em geral, né, não tem muito isso, sabe? Hoje em dia, né, com a forma do preparo que a gente, da industrialização desses alimentos, sabe? Hum, Então, acho que tem que tomar cuidado com tudo hoje, com tudo. Mas sim. sim, tem alimentos mais perecíveis do que outros, né? O peixe, por exemplo, é muito mais perecível, né? Então, não é um Uhum. alimento que você pode, vai tá manipulando lá na sua cozinha e demora, deixa lá em temperatura ambiente antes de cozinhar, sabe? Tempera o peixe e deixa fora. Não, carnes em geral, cruas, né? Temperou, deixa na geladeira. Se você não vai preparar naquele momento, deixa na geladeira, né, antes. E daí, principalmente peixes, né? Peixes não dá para você temperar, deixar lá fora. Ah, vou fazer os legumes, vou fazer verdura, vou limpar a casa, vou lavar a Uhum. roupa, daí eu preparo. No final do Daí dia. ficou, não dá, né? Daí mais de meia hora fora da geladeira, não dá. Então, mesmo que vai preparar, vai assar, vai cozinhar, é bom, né? Tem que estar atenta a esse cuidado aí, é importante. Muito bom. Ó, tenho 2 comentários e uma Uhum. única pergunta aqui do Ricardo Reis. Ele colocou: é bom comprar e consumir sem colocar na geladeira. Ele colocou uso quase tudo orgânico. E ele falou que a Sim. tábua dele, após salpicar, ele lava com água. Ele lava tudo com água, né? E põe Uhum. um álcool e depois ele põe em fogo, tipo flambar. Ele dá aquela flambadinha na Nossa, na tábua tábua? dele. Nossa, Uau! Uau! nossa, olha, E esse aí? Eu teria processo é medo. perigoso, hein? Se for, É. não, provavelmente se for uma Tomaria tábua de cuidado. madeira, não pode pegar fogo na tábua, né? Não sei, quer dizer, Nossa, enfim. não, ó, tem um processo mais simples aí, que eu diria. Aham. A tua tábua tá limpa, você pegou, vai usar, usou com os alimentos, né? Tá sujo lá, você vai usar para um outro que tá, enfim, tá no meio do processo aí. Lava essa tábua bem lavada com água e sabão, e você pode borrifar o álcool 70, por exemplo. O álcool Ah, 70% ou uma solução clorada. O que é uma solução clorada? Num borrifador, você dilui, né, uma parte de água sanitária, uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Se for um borrifador menor, faz a proporção, né? Mas essa, é uma colher de sopa de água sanitária própria para alimentos, né, superfícies e tal, e para 1 litro de água. E é simples, borrifa, deixa secar, ou se você já vai utilizar, passa um papel absorvente, um papel toalha descartável. Não Uhum. usa, pelo amor de Deus, aquele Perflex que você usou para tudo, que deixa em cima da pia que já tá preto. Pelo amor de Deus. É porque tem isso também, né? Pega olha, esse, Não, tem pelo amor de Deus. muito pega esse, Olha, você não tem isso. noção. aí tem esses paninhos que são descartáveis, né? Tipo, é pra usar uma vez e jogar fora. Ah, Mas aí ele fica em cima da pia ali dias e dias, né? Dias. Dias. Isso aí é E com super, muita é umidade, muito. né? Porque fica em cima da Sim, fica em cima da bucha. pia. Às vezes que a pessoa lava a louça, então já viu. exatamente. É muito perigoso, né? Quer dizer, a É. gente acaba, Camila, sendo um pouco descuidado demais em relação a isso no nosso dia a dia, ainda, apesar da gente ter todas as informações, apesar da gente ter Sim. possibilidade de buscar essas informações no dia a dia, a gente acaba sendo Uhum. desleixado mesmo, em relação à segurança alimentar. Sabe o que eu acho? Acho que é hábito. Hum, A gente cria hábitos, né, no nosso dia a dia. E esses hábitos, no final, acabam sendo mais negativos do que positivos, né? Isso em tudo em nossa vida. Então, sobre alimentos é isso. A gente acaba assim, a dona de casa, né, que já cozinha há mais de 20 anos e tem aquele jeitinho de cozinhar, e vamos dizer assim, nunca aconteceu nada, né, de mais sério, né, na sua família e nem com Sim. ela. Então, para ela é normal, você entendeu? Para ela é normal. Uhum. Então, inclusive tipos de panelas, né, que hoje em dia a gente tem que tomar cuidado também, né? uhum, Panela de Uhum. ferro, barro, alumínio, que geram substâncias e que são nocivas para a nossa saúde, né? Uhum. Mas isso às vezes a gente não percebe naquele momento, naquele dia, naquela hora. Às vezes a gente vai Uhum. perceber por anos, né, que aquilo causou alguma coisa e muitas vezes não vai associar com o alimento, não vai associar Uhum. com o tecido que a gente usou, uhum. entendeu? Vai associar Exatamente. com, sei lá, poluição, com o cigarro que o companheiro fuma,
Sabe aquela coisa? Entendi. Exatamente. Então, É verdade. isso é sério, a gente precisa ficar atento. Hoje ainda, atualmente, eu vejo muitas pessoas do que anos atrás preocupadas com isso, sabia? Tendo outra visão em relação à saúde e à segurança alimentar. Então, eu sempre falo, né, vai no mercado, aonde você compra os alimentos, que você tem aquela tua rotina diária, ou semanal, mensal, aonde você vai comprar, verifica a procedência do que você está comprando, olha o rótulo dos alimentos, né? O que nem eu falei no início, né? Que ingredientes tem naquele rótulo? É bom para você? E se não sabe, pesquisa na internet, converse com o nutricionista, né? Agora, vai no açougue, que carne você está comprando? Prefira as carnes frios, né? Que são fatiados na hora. Por quê? O que fica na prateleira, o que foi cortado e embalado sem você ver, pode ser fraudado, você entendeu? Se o lugar que você compra não é idôneo, pode ser fraudado. Porque a etiqueta é fácil ser rompida, você apaga a validade, você emite uma outra etiqueta de validade, isso é fácil. A embalagem que você coloca aquele alimento foi corretamente limpa? Né? Você higienizou aquela embalagem antes de colocar? Então, eu não enxergo a procedência do alimento, você entende? Não está escrito na etiqueta. E mesmo que tenha o peso, a data que foi embalada e a validade, aquela validade pode ter sido trocada. Isso acontece muito, sabiam? Porque o dono, o estabelecimento quer perder mais de 10 mil em mercadoria? Não quer perder. Né? Por exemplo, sabe outra coisa que pode acontecer também? Pizza. Sabe aquelas pizzas que você compra já prontas no mercado? Para não perder aquele ingrediente, né? Seja o queijo, seja, sei lá, o atum que vai na pizza, ervilha, milho, eles podem utilizar produto que estava vencido. Eles reaproveitam aquele alimento fazendo a pizza. Meu Deus. Por exemplo, isso acontece. E de onde vem, né, esses ingredientes? O que aconteceu? Né? E as pessoas, às vezes, não têm informação, né? Eu não digo nem ignorância, não tem informação, entendem? Então, isso é perigoso, isso é perigoso. Então, prefiram produtos que você está vendo o que a pessoa está fazendo, está cortando na hora. Né? Que nem eu falei dos orgânicos também, em relação à procedência. Né? De onde que vem? Qual é a origem? O que o produtor faz? Porque através do solo, da água, a gente tem contaminantes também. Né? Então, outra coisa interessante também, para a gente ficar atento aonde a gente compra, é a gente exigir o alvará sanitário, o alvará da vigilância sanitária, principalmente no açougue. Sabe onde a gente compra? E a gente, às vezes, nem precisa pedir, porque é um documento que precisa estar exposto para qualquer pessoa ver. Exatamente. Então, tem o alvará de funcionamento e o alvará da vigilância sanitária. Ter um olhar atento. Aquele local é certificado, foi verificado, sabe? Certo. Ter um olhar atento aos lugares que a gente frequenta, aos lugares onde a gente consome, né? Estar atento onde a gente frequenta. É o caminho para a gente ter mais segurança onde a gente vai, exatamente. Né? Sabe que você pode buscar essas informações também? Internet, em órgãos oficiais, né? Para saber se aquela empresa tem certificação, tem métodos seguros, né, na produção dos alimentos. Nenhuma empresa, né, gente, tá com a cara estampada lá que é fraudulenta, né? Que tem fraude. Nenhuma empresa, seja pequena, seja grande, nenhuma empresa quer ter a tua marca estampada, né? De que tem fraude, que aconteceu alguma coisa lá, e gerou um risco ao consumidor. Certo. Vamos agradecer a Camila Campos, nutricionista, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Eu que agradeço. Esse comecinho de semana, né? Falando sobre segurança dos alimentos, consumo seguro de alimentos, que é uma coisa importante que a gente tantas vezes deixa de lado, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Tá certo, Camila? Obrigado pela sua participação. Ter muita gente aí. Com certeza. Tem um canal depois de comunicação que as pessoas possam continuar depois acompanhando, Camila? Então, eu tenho uma página hoje, chama Camila Campos Eventos, no Facebook, no Instagram,
e que eu falo não só de eventos, mas eu dou dicas da Nutri. E daí eu falo boa. sobre os alimentos. Mas também é um canal direto. É só me chamar no direct, se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo. Tá joia. Camila Campos, então. Camila Ó, Campos tem umas Eventos. perguntas Eventos. aqui, É. depois tem umas perguntas que ficaram aqui, mas aí, ó, tanto a Delva, a Eliane, podem fazer lá essas perguntas e depois conversar com chama. você lá. Chama ela lá. Tá bom, obrigado. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigada.